A alma se põe em face das duas grandes realidades que lhe importam: Deus e ela mesma, praticando ao mesmo tempo a presença de Deus e o exame de consciência. Mas há para ela, desde o começo, um meio de ver encontrarem-se essas duas realidades, um caminho no qual se acha o próprio Deus, a oração. Dois princípios parecem ordenar a concepção carmelitana da oração. O amor prevalece sobre o raciocínio, sobre o discurso metódico. O encontro vivo e saboroso de Deus aparece como a consequência desejável do esforço mais humano de pesquisa. Logo, uma busca amorosa de Deus que termina as mais das vezes por um encontro saboroso nas almas generosas. Veremos em que sentido se deve tomar o epíteto saboroso. Afirmemos primeiramente bem alto esse primado do amor, que se encontra na base de todo movimento de busca de Deus. Para ir verdadeiramente em busca do Senhor, é necessário que a alma saia de si mesma. Santa Teresa o afirma: quando não se sente a presença de Deus, é preciso procurá-lo, como fazia a esposa do cântico. Trata-se, com efeito, de fazer como essa mulher. Levantemo-nos, percorramos a cidade, as ruas e as praças, busquemos aquele que meu coração ama. Só o amor opera verdadeiramente essa saída da alma, condição sine qua non para o encontro de Deus. Ele é por natureza estático. Nossos místicos, João de Sansão em particular, nolo lembram, enquanto que o pensamento permanece em si mesmo e arrisca prender em si as realidades de que ele se apodera. Podemos, pois, afirmar que os partidários do intelectualismo na oração estarão sempre prisioneiros de métodos e terão dificuldade em sair de si mesmos. São João da Cruz, ao contrário, descreve-nos como toda natural a evasão para fora de sua casa, isto é, de si mesma, da alma, que se acha abrasada de amor, em cujo coração arde o amor, que é também o seu guia. Santa Teresa deu explicações claras sobre esse ponto. É conhecida sua célebre sentença: o progresso da alma não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Ela chega até a morigerar o entendimento, que afinal não passa de um tagarela. Um simples cão de caça acentua com mais força João de Sansão, porque o entendimento, depois de se ter representado as obras divinas e de as ter visto e conhecido suficientemente, deve dá-las à vontade para que esta se inflame e se alimente. Porque assim como ao servir-nos do cão para caçar, não lhe deixamos a presa quando ele a apanha, do mesmo modo o entendimento não deve gozar mais do que convém, nem de outra forma, da luz e da verdade descobertas. No caminho de Deus, os pensamentos são reputados por nada. O amor é tudo, dizia por sua vez Lourenço da Ressurreição. Todos esses testemunhos, e há muitos outros, são probantes. O amor tem o primado na concepção carmelitana da oração. Só ele permite à alma levantar-se para ir em busca de Deus e encontrá-lo. Um único caminho se oferece, então, o da oração. Santa Teresa insiste nisto a cada passo em suas obras. Dirigindo-se aos que estão decididos a andar por esse caminho, ela os encoraja a avançar nessa via. Não há outro caminho além desse para se chegar à fonte da vida divina descoberta no encontro da contemplação. E mesmo em caminho, não tenhais medo de morrer de sede, porque há fios de água para as crianças, isto é, para os que começam. Aliás, para sermos fiéis ao espírito da santa, seria melhor falar de caminhos no plural, pois ela escreve: há diversos caminhos para ir a Deus, como há diferentes moradas no céu. Uma alma carmelitana dará, portanto, prova de liberdade e estará no espírito de sua ordem, escolhendo, segundo seus atrativos,
um ou outro dos caminhos nos quais se fará um encontro. Um conjunto de vias mais bem traçadas se lhe oferece desde logo, correspondente ao que se poderia chamar de métodos, se bem que no Carmelo quase não se emprega essa palavra. Mas esses métodos não passam de puros meios de amar, as mais das vezes muletas úteis para o ensaio dos primeiros passos, mas que a alma deixará quando se sentir capaz de andar por si mesma. Outras vezes, um bordão de viagem, que a alma utilizará quase até o fim, apoiando-se nele. Muitos de nossos santos começaram assim na vida espiritual. Teresa, de passagem em casa de seu tio em Ortigosa, recebeu dele um tratado de meditação, num momento em que ela não sabia como fazer para orar. E, diz ela, comecei a enveredar-me pelo caminho indicado no meu livro, guiada por ele. Esse tratado era o terceiro abecedário de Francisco de Osuna, da Ordem de São Francisco. Vê-se, portanto, que os métodos não são a priori rejeitados no Carmelo, desde que contribuam para a saída de amor da alma e a ajudem a encontrar aquele que ela ama. Mas também é certo que os processos complicados jamais gozaram de favor entre os carmelitas. Para nos convencermos disso, basta lembrar a amplidão de vista de São João da Cruz e de Santa Teresa em seu modo de conceber a meditação. Segundo eles, ela se reduz a algumas simples questões que a inteligência se põe diante da representação imaginária de um mistério, representação essa igualmente muito sóbria. Tudo termina por um repouso amoroso diante de Deus. Para o doutor místico, a meditação compõe-se de 3 partes. A primeira consiste em representar na imaginação, com o auxílio de figuras concretas, o mistério sobre o qual se quer meditar. Na segunda, a inteligência aprofunda o mistério assim representado. A terceira é um repouso atento e amoroso em Deus. Nesta, a alma recolhe o fruto das 2 primeiras e abre a porta do entendimento à iluminação divina. Eis um caminho bem simples, que através de 3 degraus conduz a alma da imagem à realidade profunda, passando pelo trabalho moderado da inteligência. Escada que tem a vantagem de conduzir até o limiar do encontro com Deus, marcado por essa iluminação de que fala o texto citado. É interessante notar que esse método tão simples encontra-se em um acordo profundo com o que podemos tirar das numerosas considerações de Santa Teresa sobre a oração. Também ela sugere que se comece pela representação de um mistério, as mais das vezes um episódio da vida de Jesus. Nosso Senhor preso à coluna, por exemplo. A alma imaginará essa cena desenrolando-se o mais perto possível dela, ou nela mesma. Em seguida, fixada a imaginação, alguns pensamentos muito simples representarão o trabalho do entendimento. Será bom discorrer algum tempo pensando nos tormentos que ele sofre, no motivo por que ele os sofre e na dignidade daquele que sofre. Finalmente, uma simplificação do trabalho intelectual se opera em proveito da afetividade. Não nos fatiguemos, insistindo sempre nessas considerações. Façamos calar o raciocínio e permaneçamos junto do Salvador. Eis-nos chegados ao encontro de que falava São João da Cruz. A porta é aberta à iluminação divina. É pena que essa maneira tão simples de meditar tenha sido ligeiramente complicada por discípulos posteriores, que propuseram, segundo as escolas, uma divisão da oração oficial do Carmelo em 6 ou 7 partes. Assim o expõe a instrução dos noviços, de João de Jesus Maria, mas encontramos sem dificuldade no fundo dessa divisão o movimento essencial da meditação teresiana. Eis a divisão tal como se acha nos textos primitivos da ordem. 1. A preparação. Sinal da cruz, exame de consciência, confiteor,
Prelúdio da oração ensinada por Santa Teresa. 2. A leitura. É o momento que João da Cruz e Teresa de Ávila nos apresentam como consagrado ao trabalho da imaginação. Ele tem por fim recolocar-nos ante os olhos um mistério meditado e oferecer-nos um tema de considerações. Daí o espírito se elevará espontaneamente ao trabalho mais espiritual da meditação, que é um momento por excelência em que o entendimento se esforça, com suas razões, por excitar a vontade. De quando em vez jorrará uma faísca que a inflamará, diz João de Jesus Maria. A alma começa então a inflamar-se de amor. Ela está madura para uma atividade mais contemplativa. É o estágio descrito sob o nome de contemplação pelos antigos autores, e que na realidade está de tal forma identificada à meditação que tem sido muitas vezes tratado com ela. Estamos aqui no terceiro degrau da oração ensinada por São João da Cruz. As outras partes foram acrescentadas depois. Ação de graças, oferenda, súplica, como conclusões particulares de uma contemplação mais geral. Mas sua distribuição foi introduzida sobretudo por necessidade de lógica, porque as mais das vezes elas não se distinguem praticamente da contemplação. Compreende-se a existência desses movimentos da alma. As palavras de louvor nascem da contemplação, mas não bastam. É preciso também as obras, isto é, a oblação ou oferenda de si, que poderá ser total ou incidir sobre um ponto particular que se prometerá observar durante o dia. São as resoluções. Enfim, pede-se a Deus a graça de ser fiel a essas promessas e também graças para os outros. João de Jesus Maria, autor dessa divisão, reconhece que não é necessário fazer todos esses atos na ordem lógica. Poderão muito bem misturar-se durante a contemplação e até mesmo ser omitidos se o espírito impele as afeições mais generalizadas, o que equivale, em substância, a voltar tacitamente à simples divisão em 3 partes ensinada por São João da Cruz e Santa Teresa, a esse caminho reto e bem traçado. Eis nosso único método oficial. Mas por mais largo que seja esse método, a maioria das almas carmelitanas não se poderiam satisfazer com ele. Elas sentem uma necessidade imperiosa de caminhar como lhes apraz sobre o monte da perfeição, mais entregues a si mesmas, mais a sós, e não obrigadas a trilhar um caminho batido. Eis porque nossos autores nos propuseram outras vias igualmente seguras para irmos ao encontro de Deus, e que deixam mais margem à iniciativa pessoal. A alma não precisa ter escrúpulos de tomá-las, nem remorsos se às vezes lhe parecer estar gazeteando fora do caminho reto. Santa Teresa, que por primeiro conheceu e experimentou essa necessidade profunda de liberdade, encoraja a alma nesse caminho. Ela declara frequentemente que se deve ter iniciativa na oração, que a alma deve usar de variedade, deve descobrir por si mesma o que lhe é mais proveitoso. Não se parece essa alma com uma esposa que abandonou há muito seu esposo? A quantos expedientes será preciso recorrer para decidi-la a voltar ao domicílio conjugal? Para atrair essa pobre alma à sua própria casa é preciso muito tato, é preciso ir progressivamente, porque de outro modo nada se conseguirá. Assim, graças a certos atrativos e a certas indústrias, a alma se habituará pouco a pouco, sem se atemorizar. Outra razão pode justificar essa liberdade. A arte de se aproveitar das menores circunstâncias para ir a Deus, a flexibilidade simplesmente humana das almas de oração, prepará-las-á para conhecer esta outra flexibilidade sobrenatural que as entregará à ação do Espírito Santo por meio de seus dons. Santa Teresa insiste que se deixe na oração uma porta aberta à iniciativa divina. Para isso é bom que a alma não se feche hermeticamente no modo de agir unilateral.
Eis, portanto, outros caminhos que conduzem ao encontro desejado. Uma simples leitura, feita com toda a liberdade, sem se prender a método algum. Se nos vier a falsa vergonha de empregar esse meio, devemos lembrar de que ele foi o grande recurso de Teresa. Durante longos anos, ela não conseguiu fazer oração sem um livro. Se me viesse a faltar o livro, logo minha alma se sentia perturbada. A leitura é, portanto, o recurso das almas a quem, como a ela, Deus não deu o talento de discorrer com o entendimento, nem de se servir utilmente da imaginação. O caminho dessas almas é tão penoso que, se elas forem forçadas por aquele que as dirige a permanecer muito tempo em oração sem a ajuda de um livro, ser-lhes-á impossível perseverar. Há, aliás, uma maneira inteligente de se servir do livro com grande liberdade, porque ele não passa de um meio, um companheiro, um escudo contra os pensamentos importunos. Devemos tratá-los como tal, e não nos prenderemos a uma regra fixa. Por vezes eu lia um pouco, outras vezes mais, segundo a graça. Devemos erguer de vez em quando os olhos acima do texto e servirmos-nos de palavras como de trampolins para mergulharmos na fé em busca de Deus. Operado o encontro, fecharemos o livro que se terá tornado inútil. As imagens piedosas podem ser também de grande utilidade. Santa Teresa não teme afirmá-lo. Uma coisa que vos poderá ajudar é trazer convosco uma imagem, uma estampa de Nosso Senhor que for mais do vosso gosto. Mas que essa imagem seja bem feita e não vá de encontro ao respeito que devemos às pessoas divinas. Se São João da Cruz se levantou contra as imagens em algumas passagens de seus escritos, foi devido aos terríveis abusos a que elas levam por vezes, tornando-se, como ele o diz, verdadeiros ídolos. Mas ele reconhece de boa mente que as imagens e os retratos dos santos são importantes para o culto divino, e mesmo muito necessários para mover a vontade e excitar a devoção para com eles. O que ele censura na devoção para com as imagens é esse espírito de propriedade que tantas vezes se oculta nessa devoção e impede a alma de voar livremente para Deus. Santa Teresa previu também o escolho. Tende esse retrato de Nosso Senhor, mas para entreter-vos frequentemente com ele, e não para trazê-lo convosco sem jamais o olhardes. As imagens utilizadas com essa amplidão de vistas tornar-se-ão para algumas almas o meio eficaz que fixará a imaginação e permitirá o recolhimento. Foi esse pensamento que levou São João da Cruz a entregar às religiosas o Monte Carmelo desenhado por sua mão. A prece vocal. Esse caminho conduz tão bem como qualquer outro ao encontro divino. Enquanto recitais o Pater Noster ou qualquer outra prece vocal, o Senhor pode muito bem pôr-vos em contemplação perfeita. Oração vocal, não recitada com pressa, gaguejada, mas lenta, atentamente. Detém-se em cada frase, em cada palavra, logo que a alma encontre gosto na oração. E quando vêm as distrações, retoma-se o fio da prece. Teresa não teme declarar. Essa maneira de orar, se bem que vocal, recolhe o espírito muito mais rapidamente. É uma oração que apresenta numerosas vantagens. São João da Cruz não era inimigo desse modo de proceder. Eis um traço revelador. Um estudante de direito, muito sábio, acabava de entrar para o noviciado de Baeza. Ele pede um livro. João, então reitor, entrega-lhe um pedaço de papel no qual o noviço deverá escrever o Pater e meditá-lo cada dia durante uns 30 ou 60 minutos. João de São Paulo, companheiro de cela deste último, viu seu colega prostrado em oração, tendo na mão um papel e um pedacinho de madeira,
como o que usam as crianças para soletrar. O noviço sentia tanta alegria em decifrar assim o Pater, que as lágrimas lhe correram dos olhos durante muitos dias, quais 2 riozinhos. De fato, não se acha resumido no Pater tudo o que é preciso para sermos ouvidos do Pai Eterno e tudo o que nos é útil? Santa Teresa do Menino Jesus confessa, por sua vez: algumas vezes, quando meu espírito se acha numa tão grande secura que não me é possível ter sequer um bom pensamento, recito bem devagar um Pater ou uma Ave. Temos aqui um método indicado por Santo Inácio de Loyola. O segundo método é o mais fácil e não raro o mais frutuoso. Consiste em tomar uma fórmula de oração vocal, o Pater, por exemplo, e meditar em cada uma de suas palavras, só deixando a primeira para passar a segunda quando aquela já não nos fornecer pensamentos nem sentimentos. A conversação com Nosso Senhor, toda simples, sem fórmula nem protocolo, é, ao que parece, a forma de oração preferida por Teresa, pois ela diz que o exercício mesmo da oração não é outra coisa senão uma amizade íntima, um colóquio frequente a sós com aquele de quem nos sabemos amados. Conversação muito espontânea. A alma deve manter-se numa atitude de simplicidade, evitando a afetação, o convencionalismo. Mostremos a Nosso Senhor as nossas necessidades, exponhamo-lhas como a um amigo, sem nos preocuparmos de modo algum com a forma ou a continuidade do colóquio. Que eles se conservem em presença de Nosso Senhor Jesus Cristo e permaneçam assim, sem esforço do entendimento, falando-lhe e gozando de sua companhia. Em lugar de se fatigarem em formular discursos, que eles se contentem de apresentar-lhe suas necessidades. Conversação cortada de longos silêncios, de olhar de amorosa contemplação lançados sobre o Cristo. Além disso, não lhe falemos somente do que nos diz respeito, mas ainda e sobretudo dos interesses dele, que devem ser os nossos. Santa Teresa detém-se constantemente para dar livre curso a exclamações como esta: Senhor, como me confundo ao ver-te em semelhante estado. Andemos juntos. Quero ir para onde quer que fores. Calamo-nos em seguida, saboreando a felicidade de nos encontrarmos em semelhante companhia. É preciso conservar-se junto de Nosso Senhor no silêncio da inteligência. A alma cuidará de se penetrar do pensamento de que ele a olha. Ela lhe fará companhia. Existem ainda outros caminhos, sempre mais curtos, atitudes de alma, que devido ao pouco esforço humano que supõem, não são consideradas como orações de principiantes, mas que podem, no entanto, ser praticadas desde que a alma encontre proveito nelas, e por tanto tempo quanto durar esse proveito. Se distinguimos esses comportamentos, apoiando-nos em textos de nossos santos, é mais para a clareza do exposto, porque na realidade eles se identificam mais ou menos. Em certos dias viremos à oração com a única preocupação de nos mantermos atentos. Ouvir a Deus ou a Nosso Senhor, sem nada dizer. Nossa alma se sentirá pesada, de modo que seriam inúteis todos os esforços para produzir afetos ou impulsos. Isto seria mesmo falta de simplicidade. Conservemo-nos então em silêncio diante de Deus. São João da Cruz escreve: cale-se a memória e conserve-se muda. Somente o ouvido do Espírito esteja voltado para Deus, dizendo-lhe em silêncio: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Se ouvir a Deus é um método, será também proveitoso consagrar a oração a olhá-lo. Santa Teresa nos propõe este meio. Minhas filhas, o vosso esposo jamais vos perde de vista.
Vede, o que ele espera de nós é que o olhemos. Então ele se submete, por assim dizer, às disposições da alma. Ele se faz súdito, e vós vos tornais soberanas. Ele se curva a todos os vossos desejos. Estais alegres? Contemplai o ressuscitado. Que esplendor, que beleza, que majestade. Estais sob o peso da dor e da tristeza? Olhai-o a caminho do Jardim das Oliveiras. Ele voltará para vós seus olhos tão belos, tão compassivos, e esquecerá seus sofrimentos, porque nos vê voltar a cabeça para o lado dele e olhá-lo. São João da Cruz dá um conselho absolutamente semelhante. Fixai em Deus um olhar de amor, sem vos preocupardes de ouvir algo distinto da parte dele. E é interessante observar como um poeta de nossos dias encontrou esta maneira espontânea de orar. Diz Paul Claudel: venho somente para vos olhar, ó Mãe, olhar-vos e chorar de alegria, por saber que sou vosso filho e que estais aí. Estar convosco, ó Maria, aí onde estais, nada a dizer, olhar vossa face e deixar o coração cantar em sua própria linguagem. Poder-se-á ainda aspirar a Deus silenciosamente, segundo o exercício proposto por João de Saint-Sanson, do qual falamos no capítulo da presença de Deus. É nisso que esse místico faz consistir a oração. Ele distingue graus nessa aspiração. Oferecer-se a Deus juntamente com todo o criado. Pedir-lhe os dons nele e por ele mesmo. Conformar-se a ele por uma plena e total conformidade. E, enfim, unir-se, grau de transcendência que contém os precedentes em soberana eminência. Não insistiremos nesse modo de proceder. Afirmamos somente que é possível, em certos dias, conservarmos-nos assim em face de Deus, totalmente ocupados em refluir para Ele, em voltar pelo desejo para o nosso eterno princípio, em oferecer-nos a Ele, como uma gota de orvalho se oferece ao sol da manhã, o qual, evaporando-a, devolve-a aos espaços aéreos de onde ela veio. Enfim, cultivar simplesmente na própria alma uma presença silenciosa. Lourenço da Ressurreição praticou em toda a sua vida essa oração que o devia conduzir tão alto. Minha única ocupação mais ordinária é permanecer na presença de Deus, com toda a humildade de um servo inútil. No começo do meu noviciado, durante as horas destinadas à oração, eu me ocupava em convencer-me da verdade desse ser divino, mais pelas luzes da fé que pelo trabalho da meditação e do discurso. Mas ele conheceu também as dificuldades que todos encontramos. Não confessou ele que, no começo, passara muitas vezes a oração repelindo pensamentos e recaindo neles? Mas uma vez descoberta a sua via própria de ir a Deus, ele caminhou docemente por ela até o encontro. Estamos aqui no ponto culminante a que podem levar as sendas praticáveis da oração. Esses caminhos, aparentemente tão diversos, parecem conduzir todos a esse cimo que a alma atinge quando, depois de uma curta preparação adaptada à inspiração e aos recursos do momento, ela se estabelece durante a oração nessa presença, nessa calma, nesse repouso interior atravessado de longe em longe por pequenas claridades e boas inspirações. Eis aonde nos querem levar nossos santos. Eles sabem que, chegados a essa oração de simplicidade, teremos percorrido já um longo caminho. Teremos já encontrado a Deus. Todos nos incitam a adotar essa concepção da prece, tão rica em sua sobriedade. Para Teresa de Lisieux,
A oração não é mais que um impulso da alma, um olhar, um brado. Que haverá de mais simples, de mais espontâneo, de menos analisável que um impulso, um olhar, um brado? Eis o auge do esforço humano na oração. O encontro já está feito. Só Deus pode fazer mais na alma tornada inteiramente passiva. Devemos assinalar esse ponto importante para permanecermos no lugar justo. Se os diversos caminhos que temos descrito terminam no mesmo encontro de amor, é porque estão traçados no interior de um grande caminho, muito seguro, que é o Cristo. Só se pode aproveitar imitando o Cristo. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas o Cristo é também o caminho que se abre, a porta franqueada, a via. Santa Maria Madalena de Pazzi acrescenta: o Cristo, ao mesmo tempo que caminho, é o guia que precede o viajor nesse caminho. Porque meu Verbo não se contentou de se fazer vosso caminho para vos conduzir até a mim, ele quis também fazer-se vosso guia, a fim de que, seguindo-o com os olhos, chegasseis a gozar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas notai que esse guia que marcha à vossa frente pelos atos de virtude anda a passos de gigante. Exultavit ut digas ad currendam via. Portanto, se não quiserdes perdê-lo logo de vista, é necessário que vos apresseis. Esses textos tão ricos implicam graves consequências. Eles nos indicam que a oração, seja qual for, só terá valor quando fundada sobre a pedra viva do Verbo. Portanto, jamais se deverá proscrever voluntária e sistematicamente a companhia de Nosso Senhor. É a doutrina unânime de nossos santos. Eles comprovaram muitas vezes por si mesmos, como Santa Teresa, os malefícios dessa tentação sutil tão espalhada entre as almas de oração. Só o Cristo fará a unidade profunda de todos os métodos assinalados mais acima, métodos que devemos considerar como caminhos traçados no interior de uma única via real. Quando meditarmos, façamo-lo antes de tudo sobre os mistérios da vida de Nosso Senhor ou de sua Santa Mãe, com o mínimo de representação humana, inspirando-nos estreitamente da narração evangélica, restringindo progressivamente a parte da imaginação, a fim de saborear por conhecimento de amor a alma profunda do mistério e descer assim ao fundo dessa caverna da oração. Não penetremos sequer nos mistérios de Deus, na Trindade, a não ser pelo Cristo, com Ele e nele, pois só Ele tem a autoridade para nos guiar nas profundezas de Deus. Sem Ele, corremos grande risco de nos perder. Se a alma tem necessidade de ler, use de preferência uma obra que a ponha em contato com Nosso Senhor. A imitação, por exemplo, e sobretudo o Evangelho. Ler o Evangelho é verdadeiramente soletrar o Verbo. As almas contemplativas têm a impressão de beber seu bem-amado a longos sorvos quando elas se inclinam sobre essa fonte jorrante que é o Espírito de vida. Elas acabam por não mais querer outro livro que esse na oração, porque ele contém tudo. Quanto a mim, declara Santa Teresa, sempre encontrei extremo sabor nas palavras do Evangelho. Elas recolhiam minha alma melhor que os livros mais sabiamente escritos. Sua filha de Lisieux confessa, por sua vez, que só tinha atrativos pelo Evangelho, e de tal modo que pôde dizer no fim de sua vida: quanto a mim, já não encontro nada nos livros. O Evangelho me basta. Ela escrevera: é sobretudo o Evangelho que me entretém durante minhas orações.
Dele tiro tudo o que é necessário à minha pobre e pequenina alma. Mas se tomarmos o caminho da oração vocal para ir a Deus, que também ele seja traçado no Cristo. Amemos as orações mais simples, o Pater, ensinado pelo próprio Cristo, a Ave Maria, cujas primeiras palavras são tiradas do Evangelho. Nossos santos nos dão o exemplo. É conhecida a estima de São João da Cruz pelo Pater. Quanto a Santa Teresa, seu admirável comentário da oração dominical contém toda uma série de conselhos sobre a oração. Depois de ter combatido a opinião daqueles que reputavam a oração perigosa para as mulheres, cuja ocupação devia ser o fuso, e asseguravam que o Pater e a Ave Maria lhes bastavam, Teresa responde: de certo, não há dúvida de que isto basta, também eu o afirmo, minhas filhas. Quem poderia pô-lo em dúvida? É sempre precioso basear a nossa oração naquela que saiu de uma boca tal como a de Nosso Senhor. É evidente que o Cristo é tudo, sobretudo nas formas de oração mais elevadas que temos assinalado. Não se deve deixá-lo. É com ele que conversamos. É a ele que ouvimos falar a nossa alma, porque Jesus não tem necessidade de livros nem de doutores para instruir as almas. Ele, o doutor dos doutores, ensina sem ruído de palavras. A alma se conservará em paz e em silêncio de amor em face do tabernáculo onde vela uma presença, ou então se abandonará ao amor redentor, crendo nele. Ele me amou e se entregou por mim.